Começa agora Estudos das Obras de Emmanuel, um programa que estuda os textos do Espírito Emmanuel, psicografados por Francisco Cândido Xavier. Apresentação: Roberto Vitorino. Olá, amigo e amigo ouvinte. Olá você, seguidor nas nossas redes sociais. Estamos iniciando mais um estudo das mensagens do Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, publicadas na coleção Fonte Viva das edições da Federação Espírita Brasileira. Esse programa, ele é gravado, mas você pode se comunicar conosco enviando suas perguntas, sugestões, solicitando esclarecimentos, reclamações, através dos nossos canais. Telefone 21 3386 1400, pelo WhatsApp 21 984867633 ou por e-mail estudodeemmanuel@radioriodejaneiro.am.br. E nós então aguardamos o seu contato e responderemos de imediato. Nós temos reprises às terças-feiras às 2h30 da madrugada e domingos às 20h50, 10:50 da noite. No nosso site, radioriodejaneiro.digital, nós vamos encontrar os últimos 4 programas gravados. E no YouTube, Rádio Rio de Janeiro, na playlist, todos os nossos programas até o dia de hoje. Nós vamos estudar a mensagem número 145 do livro Caminho, Verdade e Vida, que será lida pelo nosso conselheiro, nosso irmão João Nogueira. Do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, Doutrinações. E Emmanuel se baseia no Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 10, versículo 20, quando diz: Mas não vos alegreis porque se vos sujeitem os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Comentário de Emmanuel. Frequentemente encontramos novos discípulos do Evangelho exultando de contentamento porque os espíritos perturbados se lhes sujeitam. Narram com alegria os resultados de sessões empolgantes nas quais doutrinaram com êxito entidades, muita vez ignorantes e perversas. Perdem-se muitos no emaranhado desses deslumbramentos e tocam a multiplicar os chamados trabalhos práticos, sequiosos por orientar, em contatos mais diretos, os amigos inconscientes ou infelizes dos planos imediatos à esfera carnal. Recomendou Jesus o remédio adequado a situações semelhantes em que os aprendizes, quase sempre interessados em ensinar os outros, esquecem pouco a pouco de aprender em proveito próprio. Que os doutrinadores sinceros se rejubilem, não por submeterem criaturas desencarnadas em desespero, convictos de que em tais circunstâncias o bem é ministrado, não propriamente por eles, em sua feição humana, mas por emissários de Jesus, caridosos e solícitos, que os utilizam à maneira de canais para a misericórdia divina. Que esse regozijo nasça da oportunidade de servir ao bem, de consciência sintonizada com o Mestre Divino, entre as certezas doces da fé solidamente guardada no coração. A palavra do Mestre aos companheiros é muito expressiva e pode beneficiar amplamente os discípulos inquietos de hoje.
Emmanuel nos traz um momento muito importante, particularmente para nós médiuns, tanto os psicofônicos como os psicográficos, mas principalmente para os esclarecedores. E eu tenho essa oportunidade de exercer o esclarecimento já há alguns anos. E essa página realmente ela é fantástica para nos lembrar de pontos fundamentais. Há uma tendência realmente da gente ficar muito entusiasmado e depois, com o tempo, a gente começa a perceber cada vez mais o nível de responsabilidade que nós temos. E é interessante porque Emmanuel sempre vai buscar nos evangelhos a inspiração. E dessa vez ele foi buscar em Lucas, no capítulo 10, no versículo 20. No capítulo 10, Lucas vem nos contando várias passagens de Jesus, e especificamente aqui, eu vou ler alguns trechos em que ele diz: designou o Senhor ainda outros 70 pessoas que ele chamou dos seus discípulos, né? E mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Então Jesus já tinha iniciado a sua divulgação, já tinha se identificado, já estava com os apóstolos, e agora ele já conseguiu mais trabalhadores e ele dispersa esses trabalhadores com as recomendações para que fossem aquelas cidades, aqueles lugarejos todos no entorno, para pregar o Evangelho de Jesus. E é bem interessante porque fica em destaque aqui por Lucas, de 2 em 2. Se eles eram 70, 35 duplas, ou seja, 35 direções diferentes para irradiar o Evangelho. Então, por que 2 e não um só? Podia mandar um para cada lugar, porque naquela época tudo era a pé. As distâncias eram grandes, são grandes até hoje, os locais estão lá, né? Então a distância é muito grande, e indo 2 a 2 é mais seguro, até porque um apoia o outro, um ajuda o outro. Quem já teve oportunidade de fazer uma longa caminhada, e eu tive, e essa longa caminhada chega um momento que a gente fica naquela dúvida: paro ou não paro, sigo ou não sigo? E aí a gente sabe que em determinados momentos, se você parar, pode chegar à noite, e aí o risco fica maior. E se você seguir, também você vai se cansar mais. Então, hoje a gente tem planejamentos à vontade, né? Tem GPS, a gente pode fazer uma viagem com toda tranquilidade, mesmo a pé. Naquela época não. Então eles andavam por lugares desérticos, pequenas estradas, não havia apoio, não havia nada que pudesse ajudá-los. Então era um verdadeiro desafio. Então é importante que estivessem sempre 2 a 2, né? E volto a dizer, um apoiando o outro. É sempre melhor caminhar 2 a 2 do que isolado, né? E Jesus ainda dizia: grande é a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Então, Jesus sabia, até hoje nós costumamos repetir isso, somos poucos trabalhadores de todas as religiões. Se nós somarmos todos os trabalhadores de todas as religiões, nós vamos ver que somos poucos ainda. Continuamos poucos obreiros. E a seara cada vez maior. Se naquela época tinha um certo número de habitantes na Terra, encarnados, hoje
são muito mais. Somos mais encarnados e a população desencarnada também é enorme. Então nós precisamos realmente trabalhar muito e trabalhar com dedicação. E Jesus ainda diz: ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforge, nem alparcas, e a ninguém saudeis pelo caminho. Por que isso? Para não serem observados pelos ladrões que haviam na estrada. Puxa vida, já se passaram 20 séculos, né? Mais 24 anos. E a gente até hoje fica preocupado com a estrada, né? Para não levar nada de valor, para não ser assaltado. Então, realmente, não devemos chamar a atenção dos salteadores, né? Dos ladrões. E Jesus lembra: qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro, paz seja nesta casa. E se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz. E se não, voltará para vós. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro de seu salário. Não andeis de casa em casa. Então, ele chama a atenção que não adianta quantidade, temos que buscar qualidade. Se você chega num ambiente e percebe que há o ambiente propício para se falar de Jesus, para se falar do Evangelho, aproveite a oportunidade. Mas tem ambientes que quando a gente chega na porta a gente já percebe que não está no momento. Não dá para entrar e pregar nada. Então, nessa hora a gente tem que saber, vamos desejar paz a todos, mas aqueles que tiverem como acolher vão receber. E aqueles que não receberem essa paz, essa nossa intenção de fazer o bem, ela volta para nós, não é perdido. Por isso que Jesus sempre nos ensinou a orar por todos aqueles que não o conhecem. Então vamos orar pelos irmãos, eles não fazem por mal, eles apenas não conhecem ainda o que nós já conhecemos. Não conhecem o Evangelho, ainda não conhecem o bem, muitas vezes. Então façamos a nossa parte, né? E ele diz: curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Então, toda vez que você chega em algum ambiente, se tiver algum enfermo, seja físico ou espiritual, tenta ajudá-lo. E lembrar que o reino de Deus já está aqui entre nós. Só depende de cada um de nós nos sintonizarmos com ele. E aí continua: mas em qualquer cidade em que entrardes, e vos não receberem, saindo por suas ruas, dizei: até o pó que da vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre vós. Sabei com tudo isto, que já o reino de Deus é chegado a vós. Então, se o ambiente for hostil, se o ambiente não quiser receber o discípulo, né, o seguidor do Cristo, nós não temos que ficar chateado, não. O que a gente tem com essa visão de sacudir o pó, naquela época se andava a pé, de sandália, a poeira ficava grudada. Então você não vai levar aquela poeira que está ali contaminada, vamos chamar assim, junto com você. Então, aquele mal permaneça naquele lugar e a gente segue a nossa caminhada, mas adverte: o reino de Deus já chegou entre nós. E aqueles que se despertarem, que buscarem conhecer, nós vamos ter oportunidade de ajudar. De qualquer maneira, lançamos a semente. E aí vem aquela parábola da semente, né, lançada na terra boa, no meio dos espinheiros, né, nas pedras. Então, tudo isso deve ser lembrado, né? Mais adiante, Lucas registra que Jesus nos diz: quem vos ouve a vós, a mim me ouve, a ele Jesus.
E quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Então Jesus está deixando bem claro que ele é instrumento de Deus. Então, quem rejeita o discípulo que vai divulgar o Evangelho está rejeitando Jesus e está rejeitando Deus. E aí, os 70 voltaram com muita alegria e dizem: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. É característico. Quando a gente consegue, algumas vezes, conversar, né, com algum irmão, convencê-lo, trazê-lo para o Evangelho, a gente fica numa euforia, uma alegria, e aí é que vem a advertência, né? Não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Então, não é pelo que nós conseguimos com aqueles irmãos, mas principalmente porque nós estamos no caminho. Já estamos na lista dos possíveis que habitarão o céu, né? A felicidade plena, porque nós já estamos fazendo a nossa parte. E aí complementa Lucas: naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. Então Deus quis assim, e Jesus, que é o intermediário, veio nos dizer que nós devemos divulgar e nos alegrar porque estamos trabalhando na seara do Cristo, na seara de Deus. E essas coisas não são para ser reveladas para os muito inteligentes ou aqueles que se julgam inteligentes, para os muito sábios, porque eles não vão aceitar. E as coisas são simples, e quanto mais simples a pessoa, às vezes com muito menos conhecimento, é mais fácil dela absorver todos os ensinamentos do cristianismo, né? E eu gosto de citar como exemplo lá no Nordeste, que eu tive a oportunidade de conhecer bastante, de morar, né, inclusive, e a gente vê aquele cidadão lá no interior, naquela seca tremenda, naquelas condições totalmente adversas, como eles mesmos dizem, vive de teimoso, né? Então aquelas dificuldades com a família ali, mas ele tira o chapéu quando ele fala o nome de Deus. Olha que interessante. Então eles têm uma fé, eles têm uma certeza de que um dia tudo isso vai passar, que vai melhorar. Ou seja, eles compreenderam a mensagem do Cristo e estão ali abnegadamente, resignadamente suportando aquelas dificuldades. E são pessoas felizes, dentro da felicidade possível ali entre eles. E muitas vezes nós aqui, que já tivemos oportunidade de estudar, achamos que sabemos muito, a gente fica cheio de dúvidas e cria problemas, enfim. Somos nós, homens, espíritos encarnados, aprendendo o verdadeiro evangelho, né? Aprendendo a mensagem e tentando nos melhorar, né? E complementa que tudo por meu Pai foi entregue, e ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, nem quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então ele está mostrando que ele é instrumento do Pai, e nós temos que ser instrumentos do Filho, de Jesus e do Pai. E aí ele se volta aos discípulos e diz em particular: bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes, pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes, e não o viram, e ouvir o que ouvis, e não o ouviram. Então muita gente quer saber, muita gente busca,
mas não tem a oportunidade de colocar em prática verdadeiramente o Evangelho e muitas vezes não consegue nem entender. Então, como é importante nós nos colocarmos nas nossas tarefas como discípulos de Jesus, exatamente como Jesus recomendou aos seus discípulos: vai, prega o Evangelho, lembrando sempre que o Evangelho de Jesus é determinação de Deus. Nós representamos Jesus, que por sua vez representa Deus. Então nós somos meros instrumentos. E o Emmanuel, ele deixa isso bem claro para nós quando ele diz: novos discípulos do Evangelho, principalmente quando nós começamos a conhecer o Evangelho. Nós ficamos muito contentes, porque agora a gente fala com os espíritos e eles se sujeitam. E se não for com os espíritos, com outros irmãos, e esses irmãos se convertem, passam a aceitar o Evangelho, e a gente fica achando que fez muita coisa, né? No nosso orgulho, na nossa vaidade. E eles ainda nos lembra, o Emmanuel, que a gente trabalha com entidades muitas vezes ignorantes e alguns até perversos. E hoje nas nossas reuniões de obsessão, a maioria são ignorantes. Os perversos realmente já estão sendo levados do nosso planeta. É muito raro aparecer um espírito perverso hoje numa reunião mediúnica, mas ainda aparece. E nós temos que entender, né? E não podemos nos perder, como lembra aqui o Emmanuel, no emaranhado desses deslumbramentos, porque nós chamamos de trabalhos práticos. Então, aquela prática que a gente vai ganhando, né? A gente acha que quanto mais a gente lida com os nossos irmãos, mais a gente está falando, está fazendo, está acontecendo. Mas aí Emmanuel nos adverte. Recomendou Jesus o remédio adequado a situações semelhantes, em que os aprendizes, que somos nós, quase sempre interessados em ensinar os outros, nós temos esse mau hábito, a gente quer ensinar o outro. E o Emmanuel completa: esquecem pouco a pouco de aprender em proveito próprio. Então, quando nós somos instrumentos de Jesus, instrumentos de Deus, para tocar o coração ou a mente de um nosso irmão, isso é mais importante a mensagem para nós do que para aquele para quem nós estamos dedicando a mensagem. Então, o Emmanuel nos lembra: doutrinadores sinceros, se rejubilem, mas não por submeterem criaturas desencarnadas em desespero, tá? Convictos de que em tais circunstâncias o bem é ministrado. Isso é verdade, o bem está sendo ministrado. Mas não por eles, não por nós, na feição humana, mas por emissários de Jesus, caridosos e solícitos. O plano espiritual é que é o grande intermediário para nos intuir tudo aquilo que nós estamos lembrando, estamos falando para aqueles nossos irmãos, que os utilizam à maneira de canais para a misericórdia divina. Então nós somos meros canais para levar a misericórdia divina. Então, essa alegria, esse regozijo deve nascer, sim, da oportunidade de nós servirmos ao bem, da nossa consciência sintonizada com o Mestre, e na certeza de que as nossas obras da fé, elas devem ser guardadas no nosso coração. Então, nós somos os primeiros a aprender quando nós estamos pregando, quando nós estamos dando o exemplo, quando a gente recebe mensagens do plano espiritual, qualquer que seja a via, somos instrumentos. E Emmanuel conclui para nós: a palavra do Mestre aos companheiros é muito expressiva e pode beneficiar amplamente os discípulos inquietos de hoje.
Ou seja, tenhamos consciência de que somos instrumentos e lembremos aos nossos irmãos nas nossas reuniões que nós somos meros médiuns, intermediários dos espíritos superiores de Jesus e de Deus. Façamos a nossa parte, na certeza de que estamos no caminho. Estejamos alegres por participar deste trabalho, mas na certeza de que somos apenas instrumentos da espiritualidade maior. E Jesus vai nos receber como verdadeiros trabalhadores. Meus irmãos, muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Estudo das Obras de Emmanuel, um programa que estuda os textos do Espírito Emmanuel, psicografados por Francisco Cândido Xavier.